Cumprimento o povo de Deus com a paz de São Jesus. Esse que vos fala é o Diácono João, trazendo mais uma reflexão para todos os ouvintes, para todos os irmãos da Rádio Adorai Alto Vale. Esta reflexão se encontra aqui no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, e o versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele faz aqui uma conexão aqui, mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele também faz uma afirmação muito poderosa, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Para o ser humano chegar até Deus, é preciso passar por Jesus. É preciso você dar um sim e um passo para Jesus, para que você obtenha a sua salvação. O tema da mensagem de hoje é 7 passos para a salvação. O primeiro passo para a salvação é o reconhecimento. O ser humano, ele precisa reconhecer que ele precisa de Deus. O ser humano, ele precisa reconhecer que ele precisa da sua salvação. Eu quero dizer para você nesta manhã que há 2 eternidades. Sempre que eu falar aqui, eu mostro que é 2 eternidades. É uma eternidade com Deus e é uma eternidade sem Deus. E você precisa reconhecer que você precisa de Deus para que você viva a vida eterna com Deus. Então, o ser humano ele precisa reconhecer dos seus erros, precisa reconhecer das suas fragilidades, precisa reconhecer que é pequeno e precisa reconhecer que por si próprio não se salva. Precisa-se de alguém, e esse alguém chama-se Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário para dar vida a mim e vida a você. O primeiro passo para a salvação é o reconhecimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3 e versículo 23, ele diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos pecaram e precisam da glória de Deus, ou seja, precisam da ajuda de Deus. Todos nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Na parábola que Cristo Jesus proferiu em Lucas, capítulo 18, versículo 13, mostra que 2 homens, eles subiram para a oração, ou seja, para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu fez a sua oração, como bem ele entendia e bem queria, porém, o publicano, segundo a palavra de Deus, ele não ousou nem levantar os olhos para o céu, baixou sua cabeça, bateu no seu peito e disse: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador e que ele precisava de um Salvador. E esse Salvador chama-se Jesus. Então, quando você, ouvinte da palavra de Deus, quando você, meu querido, que está ouvindo esta palavra, reconhecer que você precisa de Deus, aí vai ser mais fácil para você entrar no reino dos céus. Então, o ser humano, ele precisa reconhecer que ele precisa de Deus. Esse é o primeiro passo para a salvação, é o reconhecimento. O segundo passo para a salvação é o arrependimento. Todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender dos nossos atos errados, porque não existe ser humano perfeito na face da terra. Todo mundo falha e todo mundo precisa se arrepender dos erros que comete para que Deus venha perdoar os nossos pecados e a gente tenha direito a morar no reino de Deus. Então, o segundo passo para a salvação é o reconhecimento, ou é o arrependimento. É você se arrepender de todos os seus pecados que você cometeu. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, o versículo 3 diz: Se, porém, não vos se arrependerdes, todos pereceis.
Se todos se arrepender, vai encontrar a salvação em Cristo Jesus. Porém, se não se arrepender, não vai ter direito à salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos arrepender de coisas erradas que a gente faz. Quando nós nos arrependemos, a gente obtivemos o perdão, porque o perdão só vem depois do arrependimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro também faz essa afirmação: arrependei-vos e convertei-vos. Além de Pedro mandar se arrepender, manda também se converter, para que seja cancelado os vossos pecados, ou seja, para que seja cancelado os meus e os seus pecados. Para isso acontecer, nós precisamos nos arrepender de todos os pecados que nós cometemos. Então, queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nos dão prazer de ouvir nesta manhã, o arrependimento é essencial. Eu estou falando aqui para quem não conhece a palavra de Deus, mas eu vou falar agora para quem conhece a palavra de Deus. Tem muitos dos servos de Deus que não querem mais se arrepender dos seus atos infracionais. Então é preciso se arrepender para que possa obter a salvação em Cristo Jesus. O terceiro passo para a salvação é a confissão. Nós precisamos confessar a Deus todos os nossos pecados. Eu estou falando a Deus, que merece a nossa confissão para a nossa salvação. Então, o terceiro passo para a salvação é a confissão. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O bom é que nós temos um Deus maravilhoso, nós temos Jesus de Nazaré, para que nós possamos confessar os nossos pecados e eles possam nos purificar de toda a maldade do pecado que a gente cometeu. Ele é fiel e justo para nos purificar, para deixar a gente limpinho, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. O quarto passo para a salvação é a renúncia. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, sabemos que renunciar não é fácil. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me acompanhe. O que tem dificultado a salvação para muitas pessoas em Cristo Jesus é a renúncia. E muitas pessoas não querem deixar as suas coisas erradas que faz para começar a fazer as coisas certas. Quantos prazeres tem no mundo aí? E as pessoas estão proferindo os prazeres do mundo, não quer renunciar. O mundo não quer renunciar às festas, não quer renunciar muitas coisas erradas que fazem. Aí eles preferem continuar fazendo erro ao renunciar para ir para Jesus. Mas o quarto passo para a salvação é renunciar todas as coisas ruins que a gente faz. No livro do profeta Isaías, 55:7 diz: deixe o perverso o seu caminho. É você renunciar ao caminho errado que você anda. É você abandonar o caminho errado que você está prosseguindo. Então nós precisamos, queridos e amados ouvintes, da palavra de Deus, fazer uma renúncia na nossa vida. Tirar tudo que a gente gosta de fazer que não agrada a Deus e começar a fazer o que agrada ao nosso Deus. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Aquele que pensa mal, aquele que tem uns pensamentos ruins, o que é que você está pensando nessa manhã? É um pensamento bom ou é um pensamento ruim? Então você precisa renunciar os seus pensamentos ruins, deixar os seus pensamentos ruins de lado
e colocar na sua mente pensamentos bons. E volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele tem perdão para você. Quero dizer para você nesta manhã, você pode ser o mais vil pecador. Você pode ser o maior bandido da face da terra. Você pode ser o maior delinquente, o maior ladrão, o maior traficante, a pessoa mais errada que existe na terra. Se você fizer uma renúncia de todos os seus pecados, Deus está pronto para lhe abraçar, para lhe perdoar e para lhe dar vida nova. Porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. E Evangelho é novidade de vida. Então, o quarto passo para a salvação é a renúncia. Renuncie, mude de vida. Veja se essa vida que você está levando está dando certo. Observe que o que você está fazendo está certo, está agradando a Deus e até mesmo a você. Precisa fazer coisas corretas e coisas certas para que agrade ao nosso Deus. Não agrade a amigos, não agrade a colegas. Agrade ao nosso Deus. Nós precisamos agradar ao nosso Deus. Muitas vezes queremos agradar seres humanos, fazendo coisas para agradar seres humanos. E terminamos desagradando ao nosso Deus. Então nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos estar com Deus na nossa vida. O ser humano sem Deus, ele não vai a lugar nenhum. Outrora também eu acharia que ia, mas não consegui. Só consegue com Jesus. Então o quarto passo para a salvação é a renúncia. Você precisa renunciar, deixar de lado as coisas ruins e abraçar as coisas boas. O quinto passo para a salvação é a crença. E o que é crença? Crença é fé. É você abraçar uma fé verdadeira, a fé da Bíblia, a fé de Jesus, para que você possa ser salvo. No Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Marcos 16:16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Se você tiver fé e crê em Jesus, você será salvo. Quem, porém, não crê, não tiver fé, será condenado. Então esse é o quinto passo para a salvação. É a fé. Você precisa desenvolver uma fé. Uma fé para que venha lhe salvar, para que venha lhe tirar das coisas erradas. Uma fé que venha tirar você do caminho torto. Uma fé que venha trazer Jesus na sua vida. Uma fé que você possa dizer: hoje eu sou feliz porque eu desenvolvi uma fé para a minha salvação. Uma fé para que eu viva bem na face da terra. O sexto passo para a salvação é o recebimento. O ser humano, ele precisa entender que ele precisa receber Deus na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família. Nós precisamos receber o nosso Deus. Quantas pessoas a gente recebe na nossa casa? Será que são pessoas que vale a pena você receber na sua casa? Quantos presentes você recebe? Será que vale a pena você receber? Quantos convites você recebe? Será que está sendo convites bons ou está sendo convites ruins? Quantas coisas nos oferece e a gente recebe? E rejeita o nosso Deus e não recebemos o nosso Deus. Então você precisa entender, querido ouvinte, que ainda não deu um sim para Jesus. Veja o que você está recebendo. Olha o que alguém está lhe entregando. Se está trazendo paz, se está trazendo santificação para você, se está trazendo alegria, ou se está trazendo tristeza e desgosto para você. Então tem coisas que a gente recebe que não é do agrado de Deus. Então o que nós temos que fazer é receber as coisas que vêm da parte de Deus. É por isso que o sexto passo para a salvação é o recebimento, desde que seja da palavra de Deus, desde que seja Jesus a quem você deva receber no seu coração. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: veio para o que era seu, e o seu não receberam. Ele veio para os judeus não receberam. Veio para a samaritana, não receberam. Então, veja o que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem
em seu nome. Muitas vezes a gente não quer receber Jesus e recebe uma coisa ruim dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente não quer receber Jesus e recebe coisas que levam à morte. Então tome cuidado no que você está recebendo. Tome cuidado no que você está recebendo e quem está lhe dando. Então receba o melhor na sua vida. O sexto passo para a salvação é o recebimento. Você precisa receber Deus na sua vida como único e suficiente Salvador. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para dar vida a mim, para dar vida a você. Não foi fácil uma morte de cruz para que hoje nós tivéssemos vida. E o sétimo passo para a salvação é a firmeza. Eu pergunto a você nesta manhã, como é que você se encontra? Você está firme? Você está firme no seu negócio? Você está firme no que você está fazendo? O sétimo passo para a salvação é a firmeza. O homem tem que ser firme. A mulher tem que ser firme nas suas decisões. Tem que ser firme em tudo que está fazendo. Observe que Hebreus aqui, capítulo 2, versículo 1, diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então eu pergunto para você nesta manhã, você está firme? Você tem se sentido firme na face da terra? Então a firmeza é o sétimo passo para a salvação. Aceite Jesus nesta manhã, para que Jesus possa transformar a sua vida. Você pode ser o que você for, você pode cometer qualquer erro que você tenha cometido, mas se você der um sim para Jesus, Ele tem condições de sobra para mudar a sua vida, para lhe transformar, para deixar você ser uma nova criatura. Como Paulo escrevendo aos Coríntios 5,17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Evangelho é novidade de vida. Muitas pessoas oferecem um Evangelho aí de todo jeito, mas o Evangelho de Jesus é renúncia. O Evangelho de Jesus é firmeza. O Evangelho de Jesus é recebimento. O Evangelho de Jesus é arrependimento. O Evangelho de Jesus é confissão. Então, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Você precisa entender nesta manhã, querido ouvinte, que você precisa de Deus. Você pode ser rico, você pode ter muito dinheiro, você pode ter fama, você pode ser quem que você seja, pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas você precisa de Deus. Mesmo que você seja também uma pessoa que mora numa situação difícil, mas você precisa de Deus. Dê um passo para Jesus nesta manhã. Dê um sim para Jesus. Quando terminar essa mensagem, você faça uma reflexão e observe se vale a pena você viver a vida que você está vivendo. Uma vida sem sentido, uma vida sem rumo, uma vida que não tem nada de bom para agradar a Deus. Então, querido e amado ouvinte da Rádio Adorai Alto Vale, onde quer que esta mensagem esteja chegando, você que ainda não é cristão, dê um sim para Jesus. Muda a sua vida, transforma a sua vida. Porque a Bíblia diz que depois da morte, segue seu juízo. Enquanto você estiver vivo, você tem o poder de salvar a sua vida. E depois que você morrer, não tem mais direito a salvar a sua vida. Só quando a gente confessa Jesus antes, aí a gente tem direito de salvar a nossa vida. Mas morrer sem confessar é morrer sem salvação. Então que Deus, em Cristo Jesus, abençoe todos os ouvintes da Rádio Adorai, abençoe todos vocês que ouviram essa mensagem, os irmãos que já são servos de Deus e serva de Deus. Continue firme, continue constante, sem vacilar, porque a qualquer momento o Rei da Glória, ele vai vir buscar a sua igreja. E ele só vai vir buscar um povo escolhido, zeloso e de boas obras, para que possa morar no reino dele. Ele deu a vida por todos. Infelizmente, nem todos querem Jesus. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, se você
resolveu dar um sim para Jesus, escolha uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Você escolhe, porque a religião ela não salva ninguém. O que vai salvar o homem e a mulher é o sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Dê um sim para Jesus, mude de vida e depois você vai dar um testemunho. Bem que o diácono João disse que eu precisaria mudar de vida, eu precisaria ser firme, eu precisaria confiar, eu precisaria confessar. Estou aqui para ajudar, como profeta de Deus, trazendo a palavra, não profeta de profetada, mas um profeta sério, trazendo a palavra de Deus para a salvação. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então se esforce para você ter a vida eterna. Sem Jesus é a mesma coisa de dizer sem nada. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.